Vamos começar mais uma reunião para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Não é mais uma reunião, é aquela reunião em que Deus vai nos abençoar, fala o nosso coração, amém? Seja bem-vindo você que está aqui, você que está em casa assistindo essa live, agora ou depois. Que o Senhor te visite e te alcance, em nome de Jesus, amém? Hoje é quarta-feira, o dia que nós colocamos a nossa família diante do altar, né? Nos colocamos diante do Senhor clamando, crendo que Ele vai responder. Ele sempre responde o nosso clamor, amém? Então nós vamos guerrear, apresentar tudo diante do Senhor, crendo que Ele vai fará maravilhas aqui no meio do povo, amém? Enquanto nós estamos aqui orando por nós, por nossa família, que o Senhor te visite com a cura, com a libertação, a você, o seu ente querido, em nome de Jesus. Convido a fechar os olhos, se desligar de tudo. Vamos falar com o nosso Deus maravilhoso, que já está aqui presente para te abençoar em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. Viemos à Tua casa, Pai. Ou essa pessoa que está em casa neste momento para tudo, para ouvir a Tua voz, para cultuar ao Senhor. Meu Deus, que o Senhor visite a cada um de nós, Pai. Que neste momento que abrimos os nossos lábios, que o Senhor nos visita, que o Senhor, meu Deus, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos ouça, porque estamos aqui para colocar tudo diante do Senhor. Consagrar a nossa vida, a nossa família, apresentar diante de Ti, em nome de Jesus. Crendo que o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida de nós, Pai. Como diz a Tua palavra no Salmo 112, meu Deus, que é feliz aquele que teme ao Senhor, que guarda os seus mandamentos e que o Senhor faz a sua descendência poderosa, Pai. Nós estamos aqui para abençoar a nossa vida, Deus, a nossa família, a nossa descendência, os nossos filhos, que é uma geração poderosa, como diz a Tua palavra. Para abençoar os nossos casamentos, para interceder, meu Deus, para os nossos familiares, muitos que ainda, meu Deus, não se converteram. Meu Deus, mas o Senhor nos deu uma promessa de que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E é por isso que estamos agarradas com essa promessa, crendo, Senhor, de que o Senhor tem agido em nosso favor, em favor da nossa família, Pai, em nome de Jesus. E ainda que nós não vejamos com os nossos olhos por vistas, mas pela fé nós cremos, Pai, que nós e a nossa casa, Deus, está diante do Senhor, meu Deus, todos salvos, libertos em nome do Senhor Jesus. Oh Deus amado e Deus querido, Pai, meu Deus, que o Senhor ouve a cada clamor nessa noite, Pai. Oh meu Pai, a Tua palavra diz que aquele que clama ao Senhor responde e anuncia coisas grandes e firmes. Que o Senhor faça assim nessa noite, meu Deus. Olha para essa pessoa, para essa irmã, para esse irmão que está aqui orando, meu Deus, apresentando o casamento, apresentando a saúde, apresentando o filho, apresentando o pai, o irmão, Senhor. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa pede nessa noite, do que ela precisa, mas nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, ó Pai. O Senhor conhece, sonda cada coração. Meu Deus, então venha, meu Deus, sobre nós nessa noite, Pai, falando ao nosso coração, através da Tua palavra, Senhor Jesus, nos avivando, Pai, nos avivando, avivando o nosso coração, colocando em nós, Pai, a fé necessária para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu na nossa vida, na vida da nossa família, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite nós clamamos, ó Deus, falamos contigo, porque sabemos que o Senhor nos responde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso vamos louvar, fazendo deste louvor a nossa oração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Você pode louvar o Senhor de todo o coração. Fale com carinho com Jesus. Conte a Ele toda a sua dor. E se alguma lágrima rolar nos olhos teus, uma a uma Ele enxugará. Não te deixarás em aflição. Com certeza vai te abençoar. Abra o coração e erga os olhos para o céu. Conta as bênçãos que Ele te dará. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor.
Ele sabe dos desejos do seu coração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor, Ele vai lhe responder a oração. Fale com carinho com Jesus, conte a Ele toda a sua dor. E se alguma lágrima rolar nos olhos teus, uma a uma Ele enxugará. Não te deixarás em aflição, com certeza vai te abençoar. Abra o coração e erga os olhos para o céu. Conta as bênçãos que Ele te dará. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor, Ele sabe dos desejos do seu coração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor, Ele vai lhe responder a oração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor, Ele sabe dos desejos do seu coração. Peça ao teu Pai de amor, Pai de amor, Ele vai lhe responder a oração. Oh, Pai amado, Pai querido, estamos aqui clamando a Ti, Senhor, com a certeza de que o Senhor nos ouve, Pai. Como nós louvamos, ó Pai, o Senhor responde a nossa oração. Vai abrindo a Tua boca, meu irmão, minha irmã, apresentando a Tua família. Vai colocando a Tua petição diante do justo juiz, porque Ele é fiel e justo para fazer justiça na Tua vida. Ainda que você tenha enfrentado levantes de Satanás, que muitas vezes diz a tua oração não está sendo ouvida porque você não tem visto ainda o resultado. Não, meu irmão, o Senhor, Ele é contigo. Quando você clama, Ele responde. Ainda que você não veja, creia que o Senhor está guerreando a tua guerra em nome de Jesus, e pronto para te dar vitória em nome do Senhor Jesus. E é por tudo isso que nós cremos, Pai, porque temos a certeza que o Senhor está aqui ouvindo as nossas petições e prontos para nos abençoar. É que nós te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém? Você que crê, aplaude bem forte ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Creia que Deus, Ele sempre ouve o seu clamor, a sua oração, Ele te responde em nome de Jesus, né? Às vezes entre a oração e o cumprimento da promessa tem um período, né? Às vezes você fala, nossa, mas estou orando há tanto tempo por um filho, por um familiar. Mas no mundo espiritual o Senhor está guerreando e te dá a vitória em nome de Jesus. Creia que Deus opera. A gente tem que ter sempre essa fé em nome de Jesus, né? Amém? Vamos louvar com bastante alegria. Boa noite mais uma vez. Dá uma boa noite para o seu irmão aí do lado. Diga, meu irmão, que Deus te abençoe nessa noite. Fale ao teu coração em nome de Jesus. E nós vamos louvando aqui, alegrando nosso coração, para o nosso coração estar como uma boa terra quando a palavra vir. Colocar aquela semente que vai germinar muitos frutos em nome de Jesus. Quem veio aqui nessa noite querendo uma resposta do Senhor, uma direção, nós precisamos tanto ouvir a voz do Senhor. Eu creio que Ele está preparado para te falar algo muito especial nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aplaude bem forte aí em nome de Jesus. Nós vamos louvar assim, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam em nome de Jesus. Amém? Assim, ó. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém. São os montes, assim é o Senhor.
seu povo. Só Ele tem autoridade e poder. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é rei, o Senhor é rei dos povos. Calem-se diante dele a terra. Dobre os joelhos e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Calem-se diante dele a terra. Dobre os joelhos e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Vamos declarar que sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Lá do início, mais uma vez, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém. São os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Declare que só Ele tem autoridade e poder, os domínio em suas mãos. Pois o Senhor é rei, o Senhor é Deus. Calem-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é rei, o Senhor é Deus dos povos. Calem-se diante dele a terra. Dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é rei dos povos. Vamos declarar que sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Declare, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra... Declare que sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Aplaude bem forte ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Que nos deu Jesus. E nós, para viver ao nosso lado, sem Jesus não dá. Que Jesus ande sempre do teu lado, da tua família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar louvando. Quem está feliz e alegre aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Nós vamos declarar assim, ó. Se tudo está confuso, ó. Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças, para orar, faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Se você louvar, meu irmão, se você louvar, as muralhas irão. Então louve ao Senhor nesta noite. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso. Com o sangue de Jesus você foi comprado. Ele é descendência de Abraão. Declare assim, ó. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã. Geração de Davi, em nome de Jesus se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Diga assim: Ele é o Deus que atende. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã. Geração de Davi, declare em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória, meu irmão. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor.
Você vai declarar do início mais uma vez. Ainda que você tenha enfrentado lutas, meu irmão, continua louvando ao Senhor como fizeram Paulo e Silas, que Deus te dará a vitória em nome de Jesus. Assim, ó. Se tudo está confuso em sua vida e você não tem mais forças para orar, faça como fizeram Paulo e Silas, que mesmo que custasse suas vidas, louvaram o Senhor até o chão tremer. Continue louvando ao Senhor. Se você louvar, as muralhas irão ao chão. Não importa a sua luta, o poder está em suas mãos. Você não é obra do acaso, com o sangue de Jesus você foi comprado. Você é descendência de Abraão. Então declare assim, ó. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã. Geração de Davi, em nome de Jesus, se liberte agora. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor. Agora a igreja assim, ó. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã. Declare com fé assim, ó. Em nome de Jesus, se liberte agora, meu irmão. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos dos... Você vai declarar mais uma vez assim. Ele é o Deus. Ele é o Deus que atende o seu clamor. Ele é o Cordeiro Santo que ressuscitou, a resplandecente estrela da manhã. Geração de Davi, em nome de Jesus, se liberte agora, meu irmão. Receba do Senhor a unção de vitória. Coloque sua fé em ação e segure firme nas mãos do Senhor Jesus. Aplaude bem forte a Ele, meu irmão. Ele te dá a unção da vitória todos os dias da tua vida, amém? Glória a Deus. Toda a autoridade e poder vem do Senhor sobre a tua vida. Toma posse de tudo que o Senhor te prometeu em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e continuar falando com esse Deus maravilhoso que está aqui nos abençoando já nessa noite. Oh Deus maravilhoso, como é bom clamar ao Senhor, meu Deus, crendo, Pai, que o Senhor nos responde, Pai, e nos dá vitória sobre todas as coisas. Estamos aqui alegres, Pai, louvando ao Senhor, meu Deus, enfrentando muitas lutas, adversidades, ó Deus, mas sem desanimar, porque nós cremos, ó Pai, que quando nós louvamos, ó Deus, o chão estremece, meu Deus, cadeias são quebradas, ó Pai, e tudo é feito em nosso favor. Ó Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer porque temos a certeza de que o Senhor tem operado maravilhas aqui no nosso meio, Pai. Nessa noite não vai ser diferente, Pai, que pessoas que chegaram aqui doentes saiam curadas, ó Pai, que, meu Deus, este familiar por quem essa pessoa aqui tem clamado ou em casa, meu Deus, que esse familiar seja visitado, meu Deus, seja livre, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Vai agradecendo ao Senhor, dizendo: Senhor, eu creio, Pai, e já te agradeço, porque eu creio, Pai, que o Senhor está pelejando as minhas pelejas. Oh, meu Deus, que nessa noite o Senhor vem operando coisas grandes, ó Deus. O nosso coração está aqui preparado, meu Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. A Tua voz que anima o nosso coração, que nos aviva, que nos fortalece em tudo, Senhor Jesus. Nós te pedimos nessa noite, fala conosco grandemente, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Fala, Pai, fala, estamos prontos para te ouvir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrama as Tuas bênçãos, Pai, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre toda a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Você pode louvar o Senhor. Enquanto você louva, o Senhor vai te visitando, Ele vai te abençoando, Ele vai preparando, meu irmão, a tua vida, o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Louve a Ele. Assim como a corça anseia por águas, como
como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. A corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, peça pro Senhor, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios, Vem com teus rios, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai pedindo pro Senhor, Pai, vai derramando das suas chuvas de bênção sobre nós, Pai. Estamos aqui clamando ao Senhor, crendo que o Senhor está derramando sobre nós essa chuva, Pai. Sobre nós, sobre a nossa família, Pai. Oh, a qual nós temos apresentado nessa noite, Pai. Não há sequidão diante de Ti, não há deserto, Pai. Não há nada seco quando vem as Tuas águas. Então derrama as Tuas chuvas, vai pedindo para o Senhor derramar sobre a Tua vida, sobre a Tua família, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós cremos que o Senhor tem feito coisas grandes aqui em nosso meio, meu Pai. Que o Senhor já tem operado aqui, Senhor. Que o Senhor está respondendo a cada clamor nessa noite, Pai. Que nada impeça o Teu mover aqui, Senhor. Oh, Pai, vai derramando sobre nós a Tua chuva, do Teu poder, da Tua unção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Oh, vai abrindo a Tua boca e vai falando pro Senhor que você veio buscá-lo nessa noite. Que você veio colocar a Tua vida, a Tua família diante dEle. Que você crê que Ele tem operado, que Ele tem derramado da chuva dEle sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Então declare mais uma vez: vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor Jesus.
derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Diga, faz chover. Faz chover. Levante as suas mãos e clame. Senhor nessa noite. Jesus, derrama chuva, Senhor, neste lugar. Vem com teu rio, Senhor. Vem com teu rio, nós te pedimos nessa Senhor, noite, presença de Deus, inundar o meu coração. Nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, e uma noite de bênçãos, uma noite de envolvimento com a Tua presença. Meu Pai, uma noite do derramar do Teu Espírito. Meu Deus, da manifestação do Teu poder e da Tua graça sobre a vida da Tua igreja, Pai. Meu Deus, sobre a vida dos familiares do Teu povo. Nessa noite, Pai, mulheres, esposas vão clamar por seus maridos, mães vão clamar por seus filhos, maridos clamando por suas esposas, pais clamando por seus filhos, oh meu Deus querido. E a tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabes. Vem, Jesus, vem, 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 vem. A tua igreja te clama, Senhor. A tua igreja, Pai amado, abre o coração diante da tua presença. Aqui, ó Pai, e também os que acompanham na transmissão do culto, sejam todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vamos aplaudir a Jesus bem forte, para Jesus de Nazaré. Aleluia. Boa noite, irmãos. Podem sentar, bem-vindos. Deus abençoe, irmãs. Em nome de irmãos, né? Desculpa, Marcos. Irmãos. Pessoal, nós vamos para a boa palavra de Deus. Quem está em casa também, pega a sua Bíblia, vamos participar, ouvir a palavra de Deus, que vai ser uma bênção. Hoje é o nosso culto da família, né? A nossa quarta-feira da Sagrada Família, onde Deus sempre tem uma palavra para falar ao nosso coração. E o nosso coração tem que estar como, pessoal? Aberto para receber. Nunca o coração fechado, entristecido ou desconfiado de qualquer coisa. Sempre o coração aberto para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. E quem está vivo, diga amém, né? Então tá bom, vamos para o Salmo 38. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 38. Que nós vamos participar dessa boa palavra de Deus. Eu imagino que a maioria aqui em casa, provavelmente também, teve um dia de trabalho ou de muitas ocupações. E aí nós chegamos aqui na igreja, sentamos, ouvimos a palavra de Deus, e aí saímos alimentados, fortalecidos, né? Para tomar posse da bênção em nome de Jesus. Hoje faltou uma turminha aqui. Não sei se foi para Dubai ou se foi para outro lugar, mas a quarta-feira da família é o culto que nunca nós podemos negociar. Dia de orar pela família é coisa séria, né? É coisa seríssima de buscar a Deus mesmo. Só quando é alguma coisa realmente mais assim, que impede a pessoa de vir. Ó, diz aqui o Salmo 38, versículo 18. Coloque aí, por favor, versículo 18. Ele diz assim, ó: porque eu confessarei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Uma coisa importante, irmãos, que o crente não pode de maneira alguma, o servo de Deus,
ele não pode brincar, ele não pode de maneira alguma levar a termo e como se nada tivesse acontecendo. É o pecado, irmão. Aqui a Bíblia diz, o salmista escreveu, eu confessarei a minha iniquidade. Eu contei no culto de manhã, pode parecer estranho isso que eu vou falar, e não vou falar isso para expor ninguém, nem de maneira alguma, não sou juiz, né? Mas sou pregador da palavra, e o pregador, se ele não tiver coragem de falar a palavra de Deus, é melhor fazer outra coisa, né? Do que ficar enrolando as pessoas. No ano que a minha filha nasceu, em 2004, eu fui pastor de uma igreja na Zona Leste de São Paulo, e eu me lembro que quando eu cheguei nessa igreja, minha esposa ainda estava grávida, né, com barrigão assim ainda, e quando eu cheguei, na portaria da igreja, tinha um senhor, ele tinha 78, eu acho, 70 e poucos anos. E eu me lembro quando eu cheguei, ele me recebeu assim, ó. Ele usava uma gravata que, se tivesse com sono assim, dava para escorar e dormir, com um nozão bem grande assim. Ele era uma figura. E ele me recebeu assim, ó. Ele estendeu a mão e ele falou assim: a paz do Senhor, varão valoroso. Eu estranhei, né? Que nós não temos esse costume na Igreja da Graça, né? Eu particularmente acho muito bonito, mas não é nosso costume. Mas ele falou assim todas as letras, não foi só paz do Senhor, não. A paz do Senhor, varão valoroso. Eu fiquei meio sem saber o que responder, que eu não estou acostumado. Falei, amém, né? Não sei se é assim que responde, né? Falei, amém. Aí entrei. No próximo culto, que ele estava na portaria, quando ele me viu, ele me recebeu e disse: a paz do Senhor, varão valoroso. Terceiro dia, ele me recebe: a paz do Senhor, varão valoroso. Eu não sei se foi na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta vez, aquilo começou a me irritar. Mas não irritar com ele. Eu senti que tinha alguma coisa estranha. No meu espírito, assim, incomodou. Por mais que era uma saudação bonita, e repito, eu acho bonito, inclusive, saudar assim. Mas aquilo começou a me irritar. E um belo dia, fui conhecendo um pouquinho melhor, eu falei, irmão, tomar um café aqui com a gente, depois do culto. Aí ele era sempre meio apressado, não sei se era o trem ou se era o ônibus. Um dia ele parou, aí tomou um café, conversamos. Eu falei, o senhor tem quantos anos? Tenho tantos. Falei, o senhor tem quantos filhos? Se eu não me engano, eram 13, que ele falou. Falei, quem tem 13 filhos deve ter quantos netos, né? Se multiplicar pelo menos por 2, vai dar 26, mas a maioria tem mais que isso. Aí ele falou lá, tinha uns 20 e tantos netos. Falei, tem bisneto? Ele falou, tenho tantos. Falei, senhor, desculpa a pergunta, eu vi sempre o senhor sozinho aqui. A esposa está no nosso meio. Não, pastor, eu sou viúvo há 25 anos. Falei, poxa, irmão. Falei, amém, tudo bem, né? Ela era de Jesus? Era sim. Falei, amém. Aí a pergunta que não quer calar, né? Quem tem 70 e pouco tinha 50 e pouco. Eu falei, e o senhor não quis mais se casar? Ele falou, não, pastor, eu não quis mais me casar. Eu falei, amém. Falei. Aí ele falou uma coisa que é um erro, tá, pessoal? Que isso aqui é até bom, alguém tiver dúvida. Ele falou assim, porque a Bíblia diz que casamento é um só. Não diz. Não. A dissolução do casamento é na morte. Falando, a grosso modo, para a pessoa contrair um novo casamento. Amém, irmãos? Não vou entrar nisso, que é muita coisa. Encerrou ali. Se ele é viúvo, a palavra de Deus autoriza, tranquilamente ele poderia se casar novamente e não estaria pecando. Amém, pessoal?
Alguma dúvida sobre isso? Acho que não, né? Então tá bem. Não vou entrar em outra questão. Aí, eu falei, irmão, então o senhor poderia, tudo. Eu falei, não, mas tudo bem. Eu falei, mas o senhor não quis mesmo, tal? Ele falou, não, pastor, Ele falou, não, Ele falou, mas eu namoro. Eu falei, então o senhor namora, o senhor pretende se casar. Ele falou, não, casamento é um só, não pretendo. Eu falei, tá, irmão. Eu falei, então vamos lá. O senhor namora e não pretende se casar. Ele falou, pastor, eu não tenho mais idade para me casar. Eu falei, então o senhor me explica melhor, irmão. Aí, ele me explicou que ele não queria mais casar e tudo. Eu falei, tá bem, irmão, mas e esse namoro? Quanto tempo o senhor namora? 20 anos. Falei, certo. 20 anos de namoro. Eu falei, irmão, eu vou fazer mais algumas perguntas e o senhor vai ter que me responder, porque eu sou seu pastor. O senhor tem idade mais do que o meu pai tem isso hoje. Dia 24 de outubro ele faz 78. 79, aliás. E fiz as perguntas que vocês certamente sabem quais são, e a resposta foi afirmativa. E eu falei para ele, a partir de hoje, eu peço que o senhor não fique na portaria da igreja. Eu amo o senhor em Cristo, eu não quero que o senhor saia da igreja, eu quero que o senhor se acerte, porque o senhor não pode pôr a mão na cabeça de nenhum membro dessa igreja. Com todo respeito, o senhor não faça isso. O senhor vai estar trazendo problema para as pessoas e para o senhor também. Conversei do jeito que eu estou falando com vocês, educadamente, no particular, não expus ele já. Aliás, eu acho uma coisa muito feia expor as pessoas. Eu fico envergonhado quando vejo alguém sendo exposto, então eu não gosto de expor ninguém. Eu falei, mas o senhor se acerta, irmão. Porque a Bíblia diz que há 2 tipos de pecado, não é pecadinho e pecadão, são 2 tipos. Existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. Pecado que não é para a morte é aquele pecado que, infelizmente e involuntariamente, todos nós cometemos no decorrer de um dia. Ou pela falta de fazer algo, ou por fazer algo que não era para fazer, por falar uma palavra fora daquilo que tinha que falar, pecamos, erramos. Mas se Jesus voltar, nós não vamos ficar por causa disso. Não é um pecado para a morte. A prostituição o adultério é. Por quê? Porque são pecados praticados onde? No corpo. Vocês estão entendendo isso? Amém? Pecado no corpo é pecado para a morte. Eu falei, então o senhor precisa se acertar, irmão. Aí por que eu estou trazendo isso? Confessarei a minha iniquidade. Mas por que ele demorou tanto tempo? Eu tinha acabado de chegar, irmão. Como eu falei, foi no 5º, 6º culto. Eu estava ligado com Deus, irmão. Falei, Jesus, tem alguma coisa. Eu lembro como hoje, irmãos. Eu pedi perdão para Deus se de alguma forma o diabo estava querendo me usar ou me enganar e colocando alguma coisa em mim contra aquele irmão, porque nem se eu tivesse motivo eu podia ter algo contra ele. Mas não tinha nenhum motivo. Era uma irritação do espírito mesmo. E era isso. Falei, meu irmão, se acerta. Não faça isso. Falei, o senhor me perdoe. Não tem como o senhor ficar ali. Acerte, o senhor volta. O senhor é uma bênção, tal. E ele não quis se acertar, irmão. Eu falei, então não posso ter o senhor de obreiro. Você gostaria que um obreiro, nessa condição, impusesse a mão sobre a tua cabeça, sobre a tua família? Para orar? Nós não somos perfeitos, eu não sou. O pastor dessa igreja não é, nenhum obreiro é. Mas na prática deliberada de um pecado, consciente, não. Obreiro é santidade, pastor é santidade, é temor a Deus.
Como eu falei, nós erramos, mas isso é pecado de morte. Não pode ter, tem que pular fora, tem que se acertar. E ele não quis. E a namorada dele tinha 62 anos. Ela era de uma outra igreja, evangélica ela também. E eu tenho certeza que o pastor dela não sabia disso também. Ou se sabia, ela também estava desobedecendo. Misericórdia, a gente não pode, irmão. Provérbios 28, 13. Nós vamos voltar aqui nesse. Provérbios 28, 13. O assunto hoje é esse, tá, pessoal? É coisa seríssima mesmo. 28, 13. Ele diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aqui o escritor ainda acrescenta que o confessar, ele tem que ser seguido de deixar. Confessar e depois deixar. Volta lá no Salmo 38, 18. Ele diz, porque eu confessarei. Não é confessar para o pastor, irmão. Nós somos evangélicos, o católico tem essa crença e nós respeitamos, que nós não temos, senão estaríamos lá, né? De ir lá no confessionário, numa ideia criada pela própria igreja apostólica, não sei o quê, sucessória, e para poder ter o perdão dos pecados. Não, nós que somos chamados os crentes, né, os protestantes, nós acreditamos que uma confissão de coração aberto, Deus recebe. Deus não rejeita um coração quebrantado, irmão. A pessoa que estiver no erro hoje, se ela ouvir essa mensagem aqui na igreja ou em casa, hoje, quarta-feira, 21, né? Ou, sei lá, daqui uma semana, ouvindo a mesma mensagem, quarta-feira, 21 de maio, ou outro dia, e ela falar, Senhor, o Senhor me perdoe esse meu pecado porque eu caí, Deus vai perdoar. Não precisa de intervenção de mais ninguém, é o nome de Jesus e o Espírito Santo, ponto. É o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Diga graças a Deus. Ele purifica. Ele falou, eu confessarei a minha iniquidade. Agora, olha que interessante o final do verso 18. Porque eu confessarei a minha iniquidade. Vamos ler juntos? Afligir-me-ei por causa do quê? Do meu pecado. Agora, olha que interessante, irmão. A pessoa que ela é de Deus, a pessoa que é nascida de Deus, que está sujeita a cometer erros, sim. Mas ela não consegue viver normalmente, naturalmente, convivendo com aquela prática ou com aquele erro. Ela não consegue caminhar com aquilo. O salmista disse, afligir-me-ei. Ele falou, enquanto eu não me livrar disso, eu não vou me dar sossego. Eu vou buscar. Respeitosamente, irmãos, mas acontece muito isso no meio evangélico. A pessoa às vezes tem muitos anos de igreja e tem muitos anos que ela não consegue, um exemplo, parar de fumar. O que eu tenho que fazer? Tem que se afligir. Afligir em que sentido? Eu tenho que me incomodar com aquilo, eu tenho que ter vergonha daquilo. Aquilo tem, para mim, aquilo tem que ser algo assim que me faz mal, que me cause aflição. Espera aí, eu não posso conviver com isso. Vem a Santa Ceia, eu não tomo, né? O pastor faz o propósito do batismo no Espírito Santo, só eu que não recebo. Nesse caso, tá? Não é só esse o motivo, mas num caso desse, e aí a pessoa fica fora dessas bênçãos, irmão, não consegue participar, não consegue perdoar, e ela convive com aquilo como se fosse uma coisa que fizesse parte da vida dela. Não, isso não faz parte da sua vida, né? Eu fiquei 4 meses sem tomar refrigerante, quebrei ontem. Tomei era aniversário do menino e tinha um bolinho e tal, tomei um pouquinho.
Tomei 2 pouquinhos, vou confessar, vai. Não, mas só desencargo de consciência. Aí, tudo bem. Aí, tá. Aí tava o rapaz, né, que é igual um filho, né, ele, para mim. E tava a noiva dele, e tava a mãe da noiva, tava a mãe dele também, tudo em casa. E a gente conversando, tudo, ela falou assim: eu também não tomo refrigerante, não. Ela falou: vou tomar um pouquinho agora, porque numa situação dessa não vejo problema. E tomou. Aí ela falou assim, ela é uma da nossa liderança nacional, né? Da Igreja da Graça. Ela falou assim: sabe como que eu parei de tomar refrigerante, pastor? Falei: não. Ela: não comprei. Pensei que ela ia dar um versículo, não comprei. Falei: faz sentido. Eu também não. Nesses 4 meses, não comprei nenhum refrigerante. Aí eu fiquei pensando, e isso se aplica, claro que com outras dificuldades, mas isso se aplica a qualquer coisa. Vou falar de uma pesada logo, irmão. Como é que a pessoa faz para não ver pornografia? É só não clicar, é só não acessar. Porque ela não aparece assim na frente do nada voando. O cigarro não vem. E você come. Não. A pessoa tem que ir lá e comprar. Ela tem que ir lá e acessar. Tem que digitar, não sei. Sei lá, tem que fazer alguma coisa. Se ela disser: não vou fazer, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Eu não quero isso na minha vida. Isso é midianita. Você lê Juízes 6 lá e depois o 7, você vai ver que por causa dos midianitas, o povo de Deus na terra prometida empobrecia. Pobreza na terra prometida. No deserto não teve, na terra prometida teve, mas não é possível. No deserto a roupa não envelhecia, a sandália não desgastava. Na terra prometida, que tudo que plantava, caía uma semente no canto, virava uma árvore. Eles ficaram pobres. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Irmão, nós estamos na terra da promessa. Nós não estamos esperando a promessa. Nós passeamos nela. Cada promessa que nós pisamos, irmão, é uma bênção que nós tomamos posse. Deus falou para Josué. Falou: onde você colocar a planta do teu pé, ali eu te dou. Ele caminhava na terra prometida. Colocou o pé, é teu. E por que eu não estou vivendo as bênçãos? Não, eu vou viver. Eu vou confessar a minha iniquidade. Vou me afligir por causa do pecado. Eu não aceito. Eu quero a minha libertação. Eu vou buscar. E Deus vai te ajudar. Amém, pessoal? É assim que se faz para ser uma bênção. No Salmo 51, só um pouquinho para frente, no versículo 10, Salmo 51, 10. Ele diz assim, vamos ler do 7 até aí. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Aí ele vai pedir: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos ler até o 13, vai. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. E ele termina dizendo: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi, irmão, quando ele teve aquele tropeço lá do erro, imediatamente, quando ele reconheceu o pecado dele, ele pediu: Senhor, purifica-me do meu pecado. Havia todo um rito, né, para poder cobrir o pecado. O nosso é só um, irmão. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
É só chegar diante de Deus: Senhor, eu quero que o Senhor arranque de mim, eu quero que queime essa raiz imunda, como queimou a raiz daquela figueira infrutífera. Eu quero que queime isso. Eu não quero isso na minha vida. E se eu tiver que resistir até o último dia da minha vida, eu vou fazer. Eu, agora há pouco, estava conversando com um pastor. Na verdade, na igreja dele, ele é bispo. E tinha um outro rapaz junto ali do lado. Ele estava prestando um serviço, né? E aí conversamos um pouquinho. E o rapaz do lado, assim, ele brincou, falou assim: ó, esse daqui, ele tem, acho que uns 60 anos que ele é crente. E o pai dele, então, deve ter uns 100, ele brincou. Aí ele deu risada, falou: meu pai tem muitos anos. Não, eu não é tanto, não. Aí eu lembrei, falei: ó, louvado seja Deus pela vida do seu pai e pela sua vida, continue firme. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. É assim mesmo. Tem 60, tem 30, 50 anos de caminhada, não terminou ainda, continua. Pecou, confesse. Confessou, abandone. Abandonou, Senhor, cria em mim um coração puro, porque o que eu fiz me sujou, eu preciso de um coração puro. Sentiu que veio aquela pureza de Deus de novo, agora, Senhor, me enche do teu espírito. Sentiu que foi cheio, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Vocês sabem qual que é a alegria da salvação, irmãos? É a alegria da salvação. Existe uma alegria dentro dela, dentro da salvação. Essa alegria não é na salvação, é da salvação. Mas há uma alegria que emana, que só os salvos têm, que ninguém tem, irmão. A pessoa que teve um filho, irmão, ali, ela olha, aquela alegria, né? Ela conquistou um bem, pagou a última parcela do carro, da casa, assim, né? Sai gritando, né? Tem até um vídeo assim, né? O rapaz paga a última na lotérica, que sai gritando: paguei, você fica feliz. Mas a alegria da salvação, irmão, ela é... Você olha à sua volta, não importa o que está à sua volta, irmão, você transborda de alegria, de certeza, de que Deus é com você, de que a vitória é sua, de que se Jesus voltar naquele momento, não importa se você está passando problema, luta, adversidade, se o mundo está acabando, você está ali: Deus, muito obrigado, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me salvou pela tua misericórdia e graça, eu recebi a salvação. Essa alegria é uma certeza, é uma convicção que aqui nessa vida, nada, absolutamente, vai te atrair a ponto de você trocar essa alegria dos salvos por qualquer outra coisa, irmão. Por um prato de lentilha, né? Por 30 moedas, ou por uma aventura, ou por um namoro de 20 anos, ou não sei quantos anos, irmão, totalmente sem responsabilidade, sem temor, prostituído. Não, Jesus, eu fico sozinho, se for para ficar. Senhor, eu fico sozinho, mesmo com as vontades humanas, naturais, eu vou me guardar, mas eu não vou me prostituir. Por quê? Porque a alegria da salvação é muito maior do que o prazer do pecado. Diga graças a Deus. Quem tem o Espírito de Deus não consegue viver no pecado. Ele se aflige. Ele errou, aquilo faz mal. Eu não vou perguntar, claro, mas isso acontece comigo, com você. Toda vez que a gente erra em alguma coisa, seja o que for, que a gente erra em alguma coisa, mínima que seja, às vezes uma palavra mal proferida, ou um momento de nervoso, né, que todos nós passamos, de estresse, às vezes você exagera, às vezes numa palavra, pode ser, né, bom, não sei, áspero, ou algo desse nível. E depois você se dá conta, fala: meu Deus, aquilo ali te deixa angustiado, fala: Jesus, né? Tem gente que no trânsito às vezes perde a cabeça, fica nervoso, grita, aí depois fica: meu Deus,
Quem é de Jesus, irmão, ele não consegue ficar convivendo com a coisa errada como se fosse normal. Quem é de Jesus se aflige com a coisa errada. Quem é de Jesus não consegue ficar guardando ódio no coração, porque aquilo faz muito mal para ele. Ele já quer logo se limpar disso, ele quer se livrar, ele quer coração puro. Ele fala: Deus, me ajuda a tirar isso de dentro de mim, eu não quero isso em mim. Eu quero estar livre para te adorar, para te bendizer. No que depender de mim, fulano de tal, Senhor, eu mando a bênção. Ele está abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Se alguém te ofendeu, te feriu, libera, irmão. Libera, porque você vai estar se liberando também. Libera, abençoa e viva a presença de Deus. Diga glória a Deus. Vamos cantar um hino e vamos orar. Fique em pé, por favor, irmãos. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. E obrigado aí pela preocupação de todos, tá? Recebi muitas mensagens aí, que Deus abençoe o carinho e esse amor de vocês aí. Tô 1000%, não tô 100 não. 1000%. Tô tão bem que já comi até coxinha. Hoje de manhã uma irmã falou: pastor, você gosta de coxinha? Eu falei: só quando me dão. Graças a Deus, tranquilo, tudo na paz. E orei de manhã, Jesus fez grandes milagres, foi uma bênção, e agora à noite não vai ser diferente. Quem estiver em casa, está precisando de uma bênção, toma posse também. Coloque a mão sobre o teu coração, fecha os olhos. Isso. Antes de orar por alguém, eu gostaria que você orasse por você mesmo, pela sua própria vida. Porque nós somos os primeiros, sim, Senhor, que precisamos abrir o coração e pedir: Senhor, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões. Perdoa onde nós temos falhado, onde nós temos errado. E meu Deus, mesmo sussurrando, mesmo falando baixinho, Pai, mas agora aqui na igreja, e quem está em casa também está dizendo: Senhor, eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava, porque coisas mínimas, também às vezes micropoderes, eles vão tirando a nossa paz. Pequenas coisas, todo dia a gente dando lugar, no final do mês vira uma montoeira de coisa errada e que se torna um grande problema. Então nós abrimos o coração. Abre mesmo, meu irmão, que um minutinho eu vou fazer uma oração confirmando, abençoando você, para te liberar completamente. Isso, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, ou desde a última vez que sinceramente você abriu o coração diante de Deus, até esse momento agora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh meu Deus, e alguém, Pai amado, que tem lutado, que tem convivido, meu Deus, com prática, pensamento, ideias, sentimentos, Pai, e que não são agradáveis ao Senhor. Mas você é homem de Deus, meu irmão. Você é mulher de Deus, minha irmã. Você entregou sua vida para Jesus, para viver as bênçãos de Deus. E isso, eu oro por você agora, aqui na igreja, quem está em casa também. E eu peço agora em nome de Jesus, ó Pai, lava a alma de cada um presente aqui, lava a alma de cada pessoa em casa que está orando comigo agora, seja, meu Deus, um membro desta ou de outra igreja, um pastor desta ou de outra igreja, um obreiro desta ou de outra igreja, ou meu Deus, ou alguém de uma religião qualquer que seja, no sangue de Jesus, seja lavado agora. O que confessa a sua transgressão e deixa, alcançará misericórdia. Você vai sentir a alegria dos salvos. Muitos vão sentir como há muito tempo não sentiam. A alegria dos salvos vai te abraçar, a alegria dos salvos vai transbordar na
na tua alma. Você vai voltar a sorrir, a levantar nas madrugadas, mesmo depois de um dia cansado. Vai levantar para dizer: Deus, eis-me aqui para te adorar. Eu te ofereço a minha vida, o meu dia, a minha casa, a minha família. A minha casa é para o teu louvor, a minha vida é para o teu louvor, tudo que eu tenho é para o teu louvor, tudo que sou é para o teu louvor. E eu te declaro livre, eu te declaro perdoado. Todos que oraram abrindo o coração, recebam completamente a graça de Deus, o derramar do sangue de Jesus, a purificação completa, em nome de Jesus Cristo. Pai, e agora nós vamos apresentar a família. E nós vamos orar mandando o mal embora, e o mal não vai ficar. Comece agora aquele combate pela família, igreja, aquele combate pela sua casa, aquele combate pelo seu lar, aquele combate, aquela batalha espiritual. É alguém que você tem falado de Jesus para ele, mas precisa falar mais dele para Jesus. Fale o nome agora, cite o nome de alguém da sua família e fale onde essa pessoa mora. Se é aqui em Suzano, no estado de São Paulo, num outro estado ou num outro país. Cite o nome dessa pessoa agora e diga para Deus: Senhor, lá em Minas, lá na Bahia, ou aqui em Suzano, ou aqui nas cidades vizinhas, onde ele mora, cite o nome dele e diga: Senhor, visita-o com o teu poder, Senhor, toca-o com o teu espírito, Senhor, quebranta aquele coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Oh meu Deus, tira o coração duro, Pai, fechado, e dá um coração quebrantado. Filipenses 2,13, a palavra de Deus nos declara: é o Deus que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar. Oh meu Deus querido, muda aquele coração que sempre disse não para a tua voz. Muda aquele coração que ele diga sim. Tira o coração de pedra e dá um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que se curva diante da tua presença. E nós quebramos agora toda a força do diabo, das trevas e do mal, e nós mandamos: Satanás, pega tudo que é teu e bate em retirada, pega tudo que é teu e vai embora, pega todo o teu mal e sai agora, saia daquela vida. O mal que veio por um trabalho feito, por uma coisa mandada, o mal que veio por inveja, por olho grande, o mal que ganhou uma oferenda na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério, o mal que ganhou flores, que ganhou champanhe, que ganhou um punhal. Eu digo agora: espírito obsessor do inferno, saia daquela vida. Espírito disfarçado de anjo, saia daquela vida. Demônio maldito, saia daquela vida agora. O demônio maldito que convenceu a pessoa que para ela ser feliz, ela vai ter que viver naquela vida, naquele relacionamento adúltero. Sai agora. O demônio do vício, do álcool, das drogas, da prostituição, da marginalidade, da criminalidade, o demônio maldito que colocou o vício, o demônio maldito que não deixa a pessoa prosperar, esse demônio mulambo, sai agora. A praga do inferno, sai agora. O mal que não deixa a pessoa ter prazer em conquistar as coisas, ela sempre perde, e ao mesmo que não acontecesse nada, ela não sabe dar valor no que tem. Sai de lá agora, demônio. O demônio maldito da miséria, da pobreza, do engano, o demônio maldito da falta de visão,
prisão. Ô demônio maldito, sai agora, caia por terra. Todo mal, manda embora. Diga: sai da minha família, sai dos meus caminhos, sai dos meus familiares. Vai embora, todo mal, sai, sai e sai em nome de Jesus. Levante as suas mãos e mande uma bênção, declare uma bênção sobre a vida que você orou. Isso, manda uma bênção. Deus vai visitar quebrantando corações. Aleluias. Nós vamos ter grandes testemunhos dessa oração. Olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Que bonito, clame. Dá meu coração igual ao teu, dá meu coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, Coração disposto, coração disposto a obedecer, Senhor. Cumprir todo o teu querer. Clame a Ele. Dá meu coração igual ao teu. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Você pode dizer aleluias. Você pode dizer a alegria da salvação. A alegria da salvação em minha casa, a alegria da salvação na minha vida. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Pode profetizar nos mistérios, nas línguas dos anjos, pode profetizar isso, pode adorar. É um mergulho, meu irmão. Nós não vamos no raso, não. Não é no tornozelo, no joelho, no umbigo, não. Nos ombros, não. É para mergulhar. Aleluia. Deus está quebrantando os corações. Deus está dando coração novo para nós, para nossa família. Coração de adorador, coração de adorador, coração obediente, coração de quem ama Jesus, coração de verdadeiros adoradores. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Oh, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Pode clamar que Ele dá. Coração igual ao teu, meu coração igual ao teu, meu mestre. Para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Coração disposto a obedecer. Aleluia, em nome de Jesus. Cumprir todo o teu querer. Dá meu coração igual ao teu. E vamos aplaudir a Jesus. Oh, glória. Aleluias. Podem sentar, irmãos, sentem-se, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Jesus é bom, né? Diga, Ele é maravilhoso, né? Ele não é só bom, não. Vocês falaram baixinho, né?
Vocês estão com medo de falar alto? Diga, ele é maravilhoso, né? Aí, o povo vencedor. Irmãos, ó, quem está em casa, deixa eu avisar, se você sente de Deus de ser patrocinador, eu já vou passar aqui qual que é o caminho. Deixa eu fazer um agradecimento antes de avisar, né? Que senão a gente só pede e não agradece. Tem algumas pessoas que estão abençoando aqui a igreja através da transmissão da live. Os meninos da mídia, eles colocam as contas para a pessoa poder mandar a contribuição dela, e são 5 bancos, né? Santander, Itaú, Bradesco, Caixa e Banco do Brasil. Aí está aí para vocês, ó, 5 bancos. Tem essas 5 opções. E tem uma opção que tem sido agora mais usada, que é aquela do Pix, né? O Pix, eles também vão colocar, é o doações@igd.com.br. doações@igd.com.br. Você colocou ali para fazer a sua contribuição, digitou o e-mail doações@igd.com.br. Quando clicar em confirmar, aí ele vai aparecer os dados da igreja. Você põe o valor que vai ajudar, mandou a contribuição, você compartilha o comprovante nesse WhatsApp, que é o 940781436. Esse é o que está aqui na minha mão, que é o meu telefone particular, inclusive, e o meu WhatsApp. Aí você manda o comprovante aqui e nos ajudou. Algumas pessoas, louvado seja Deus, têm feito essa contribuição e não são membros, não vêm aqui aos cultos, mas assistem, participam das lives, né? Hoje, inclusive, teve um irmão nosso de São Paulo, que é um empresário, ele me mandou no WhatsApp aqui, também me pedindo uma gentileza. Ele falou assim: ô pastor, e aquelas mensagens da palavra de Deus que você manda todo dia, da leitura da Bíblia em áudio, você ainda manda para as pessoas? Eu falei, manda, irmão. Ele falou, poxa, quando for mandar para os membros da igreja, manda para mim, que eu me lembro que o senhor mandava, eu recebia, e aquilo me fazia tão bem. Falei, na próxima, que nós terminamos agora, né, dia 11 de maio, falei, na próxima que eu fizer, eu vou incluir ele no grupo também, e aí mandar. E ele tem participado aqui com a gente. Que Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus, tá bem? E o patrocinador é a pessoa que uma vez por mês contribui. Aí já são outras contas, e aqui eu tenho o caminho, ó. As contas do patrocinador são essas. Esse é o Pix QR Code do patrocinador. A doação do patrocinador é para manter as missões da igreja. Eu não sei se algum ministério está, se estiver, louvado seja Deus, e que muitos outros estejam, em mais de 190 países. A nossa igreja, ela está em mais de 190 países, evangelizando. O Brasil e o mundo, estamos quase em todo o globo terrestre, evangelizando. E como que, por exemplo, paga para os tradutores? São 24 idiomas diferentes. Se não aumentou, é o que nós temos até agora. Como é que paga esses tradutores? Através dessas doações das missões. Como é que manda um pastor missionário lá para, por exemplo, pastor que está na Romênia, né? Na Armênia e outros países? Como é que manda? Através dessa forma das contribuições que são feitas. Aqui tem as contas e tem o Pix QR Code. Uma vez por mês a pessoa manda a ajuda. Aqui na igreja, quem fizer a inscrição, aí vai receber esse papel, a fichinha de inscrição. Quando for devolver, você destaca, devolve a ficha de inscrição e o pedido de oração que está aqui junto também. Eu vou mandar para o missionário, a equipe dele vai te inscrever. A partir de então você é um patrocinador, e certamente que Deus vai abençoar, porque quem Deus chama, Deus dá as condições ou as ferramentas. Amém, igreja de Jesus? Glória a Deus. E o pessoal em casa, então, pode fazer da mesma forma. E quem quiser fazer aqui na igreja, a inscrição é na Avenida Francisco Marengo, 1720, bem no centro do bairro aqui do Dona Benta. Essa igreja é uma bênção, irmãos? Por isso que é Dona Benta, né? É uma benção, como diz a minha sogra, né? É uma benção. Essa igreja é uma benção. Ela é bem localizada, tem um estacionamento na frente. Inclusive, daqui 2 semanas, eu acho, não sei,
vai passar por umas mudanças aqui no estacionamento, mas o estacionamento é bom assim para vir estacionar, participar, entrar e receber a palavra de Deus e sair abençoado por Deus. Sexta-feira tem cultos, mesmos horários, presencial e online, e domingo, 8 da manhã e 18 horas, e domingo, quem vai abrir o culto de manhã e o culto da noite, será a nossa juventude, os nossos teens. Não percam, porque no domingo eu ouvi dizer que os obreiros vão estar tudo no banco. Vai estar só os teens aqui trabalhando e, claro, os obreiros, né, dando aquele apoio. Mas os obreiros não estarão nem de uniforme. Vai ser estranho, né, a gente chegar aqui, cadê os obreiros de uniforme? Está tudo ali, ó, só de olho no C. Ver quem faltou, deixa eu ver aqui. E os teens abrindo o culto, fazendo louvor, a parte da oferta eles que vão cuidar. Vai ser bonito. Na porta vai estar só a jovaiada ali. Bom dia, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Aqui na nossa igreja, irmão, falar paz do Senhor, fique à vontade. Falar paz de Cristo, fique à vontade. Quiser falar assim, e aí, irmão, beleza? Está abençoado também. Se fizer assim, ó, na bênção, você fala, joia, está abençoado também. Quiser estender a mão, falar paz, irmão, é a paz, irmão, também, tá bom? Aqui, ó, você cumprimentou e estendeu a mão, já deu a paz. Chegou a paz está dada. Podem guardar, irmãos? Ó, pessoal, vocês em casa, uma boa noite, que Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo.